Começa agora o único, o delirante, o inigualável, o maravilhoso Delírios Astrológicos Podcast com Gilvan Villa, Marcos Teixeira, Dani Carter e Andrelli Barros. Olá, gente! Quanto tempo! Nossa, quanto tempo! Tô com saudade de falar com vocês. Né? E aí, gente, quais novidades? O que a gente vai falar hoje? A gente vai falar de um assunto de outras vidas. Nossa, que profundo! Literalmente é profundo. Vamos falar hoje de astrologia kármica, não é isso? Fala aí, minha gente. Isso aí mesmo. E a gente chamou, né, alguém muito especial, que é basicamente um fã de carteirinha, já tem o selinho do Facebook. Na verdade, ele é um quinto delirante, quase, né? Porque é o que mais participa. Exatamente, ele é um tripulante delirante como nós e veio aqui mais uma vez pra aguentar nós. Que é o Richard, né, gente? Boa tarde, pessoal. Eu gostei do especial, eu já me senti aqui em casa. E nem de leão, né? E nem é de leão. Eu sou de leão. Será? Fica aqui a reflexão. Então tá, o que a gente vai perguntar e saber de astrologia kármica? Porque vocês sabem, né? Tudo! O Gilvan é a veia cética do Delírios. Hoje ele vai fazer o contraponto. Hoje eu vou ser o Chaco, o advogado do diabo. Vai ser o aquariano. Padre Quevedo. Padre Quevedo, boa. Isso não é que existe. Mas isso a kármica explica como o fato dele ter sido uma bruxa má no passado. Não é? Né? Depois uma outra convidada veio falar disso. Falar do mapa dracônico do João. Não sei se o Richard já viu falar do mapa dracônico. Ai, meu Deus, corta isso. Mercúrio retrógrado. Já viu falar do mapa dracônico? Já vi falar. E aí, Richard, responde pra nós então de cara. Dá pra saber o que a pessoa fez na vida passada pelo mapa astral? Dá pra saber, tá? Dá pra saber muita coisa. O mapa astral, essa astrologia kármica é um tipo de astrologia, né? Uma modalidade, vamos dizer assim. Um assunto, assim, que eu me especializo bastante, que eu estudo o tempo todo. Sinto uma afinidade muito grande com esse assunto. Então, minhas leituras agora elas estão bem específicas, bem orientadas assim para esse tema, usando bastante esse estudo aí do que eu fiz lá atrás, né? E claro, pensando em como isso vai me ajudar a evoluir nessa encarnação, que é o que a gente quer, né? Não adianta nada saber para não fazer nada. A gente tem que saber e ao mesmo tempo adquirir ferramenta para evoluir nessa encarnação. A gente estava discutindo esses dias sobre se dava para ver fatos da vida passada ou não. Qual é a tua posição? Dá para ver bastante coisa, sabe? E dá para ver principalmente o que eu chamo de padrões, né? Então, o que são esses padrões? São histórias que se repetem. No budismo tem o conceito de sânscara, né? É tipo cicatriz, né? Como a se tradição. fossem cicatrizes, isso. Cicatrizes. Então, imagina que você tem uma carroça de boi que passa sempre pro mesmo lugar, sabe? Aquilo vai deixar uma marca no solo. No começo, você passa, tá ok. Assim, depois da 10ª vez, toda vez que você passar pelo mesmo lugar, você vai ter, né, uma dificuldade. O carro vai ficar parado naquele lugar. Por quê? Porque isso criou uma cicatriz no solo. Esses padrões... Porque somos mulas, compreendo. Esses padrões são justamente as repetições de comportamentos, são padrões emocionais, né? Posturas que a gente tem e a gente repete tanto que aquilo fica como se fosse enraizado dentro de nós. E a gente tem geralmente uma dificuldade, né, em cortar esses vínculos. Às vezes a pessoa tem a consciência, né? Todo mundo tem alguma coisinha, algum defeitinho do ego assim, né? Tem consciência de que aquilo tá te prejudicando, mas você não consegue abrir mão daquilo, mudar aquele comportamento.
Essas coisas assim são bem enfatizadas no mapa. A ligação mais direta que a gente tem com isso, no caso, seriam nossos nodos? No caso, o Sul, por exemplo, ou não tem nada a ver? Tem tudo a ver, né? A Lua, ela, de modo geral, vai falar muito da nossa memória. A Lua é nossa memória, né? Então a gente pode pensar na Lua também, porque os nodos são lunares, né? A gente pode pensar na Lua justamente como essa retromemória, né? Memória lá do passado. Tudo que tem a ver com a Lua, tudo que faz aspecto com a Lua, tá indicando uma postura, que é uma postura, vamos dizer assim... Automático. Isso, exato. É uma postura automática. Então, se ela é automática, ela foi automatizada, né? Se ela foi automatizada, ela nasceu em algum lugar. Se a gente for parar para pensar, a gente estuda, por exemplo, a mitologia, né? A gente percebe que o Sol, que é Apolo, e Lua, que é Ártemis, o Sol, ele é o irmão mais novo da Lua, né? Apolo é o irmão mais novo de Ártemis, ou seja, o que o mito tá me dizendo é que a Lua veio primeiro que o Sol. Isso que a Lua, às vezes, a gente se identifica mais até com o próprio Sol, né? Se a pessoa tem um Sol muito machucado, por exemplo, age bem mais pela Lua, que é automático, né? O meu sol é lindo, maravilhoso, mas a minha lua, ela tá ali totalmente muito eu. Quando eu descobri a lua, eu digo, isso faz muito sentido. Faz mesmo. Porque eu não sou aquela geminiana, sabe? Muito ideias. Eu tenho uma necessidade do físico. Não, que é aquela pessoa que vive só no mundo das ideias. Falante eu sou, não tem como negar. Mas aquela pessoa, eu preciso da conexão com o físico. Eu sou muito, né, corporal. Você precisa comer, eu sou né, André? Como Deve vocês comer. falam. As pessoas falam assim, As né? Que a pessoas Lua... fazem bullying comigo. Falam que a Lua é quando você tá sozinho, né? E o Sol é quando você tá ali olhando em pessoas, com o público e tal. Quando ninguém está olhando, você é a Lua. Aquela frase assim, quem é você quando ninguém está olhando? Eu sou a minha Lua, basicamente. Ah, não vou nem falar quem eu sou quando ninguém tá olhando. Eu sou o Satanás quando ninguém tá olhando, então, com essa lua em Ares, eu vi agora. Marcos, eu tenho O medo. Marcos tira aquela máscara, né? Tira a máscara, Pisciane, sai de baixo. Pobre canceriano. Que medo. A Lua em Ares, ela reage tudo flor da pele, né? Eu tô com raiva, tipo, vem pum, e a raiva vem e vai, e tem que Ainda sair, mais tem na que colocar né? pra fora. Ainda mais na 1. Tô sabendo bem. É fogo do parquinho. Sim, também tem isso. Então, Richard, vamos falar mais sobre a questão da kármica. Você ainda não me convenceu. Vamos lá. O Nem meu comecei desafio ainda, hoje é né? convencer o É Gilvan. como se tivesse aquela mesinha com a plaquinha, sabe? Eu não acredito em kármica, me convença do contrário. Aí tu tem que tentar falar com ele. Quebrando o tabu. Vamos lá. Vamos lá. Então, a kármica, ela fala muito dessa coisa, né, da minha vida passada, óbvio. E eu acho assim, de extrema importância a gente saber não só onde a gente veio, que é a primeira coisa que eu faço, né? Que eu acho que a gente tem que saber onde a gente veio pra gente saber pra onde nós estamos indo, né? Assim, eu tenho Sol em Gêmeos, né? Tá, mas por quê? Pararam pra pensar? Foi obra do acaso? Nasci ali, tava o Sol ali naquela constelação, nasci. Agora eu sou assim. Tudo tem um porquê, né? Quando a gente pega pra analisar tudo na kármica, a gente encontra o porquê das coisas, né? Então, óbvio, e não só porquê, mas pra quê? Pra que eu desenvolvo essa função na minha vida? Por que eu tenho esses talentos? Pra que eu tenho esses talentos? Então, eles são derivados desses assuntos aí passados. Eles podem ser usados como potenciais, né? Pra quem é maduro o suficiente, encarar eles como potenciais. Ou podem, às vezes, na maioria das vezes, né? Tem, assim, aquelas cicatrizes, né? E sempre vão deixar como se fosse uma ferida aberta. Então vão sempre ser lugares sensíveis. A gente vai sentir desafiado, sentir uma dor, sentir vergonha, sentir culpa. Aí isso tem, assim, bastante relevância na nossa vida, né? Como, de modo geral, assim, como um E todo. essa dor seria mostrada pelo signo do Nodo Sul, ou eu tô viajando? Então, o nodo, vamos explicar os nodos, né? O Nodo Sul, ele é um ponto de liberação. Então, assim, as pessoas sempre pintam ele como uma coisa muito negativa, né? Uhum. Eu tenho que abandonar esse local. E não é Realmente necessariamente o meu dizem isso. que é um dos eixos mais difíceis, né? É escorpião, touro. Eu falo, ai, socorro, por quê? Ai, mãe é virgem, tá? Se você quiser usar de exemplo, pode usar o meu, tá? Tá, usa o meu que eu falei primeiro.
Até porque eu ouvi falar que eu tenho que entrar em conexão com o meu nodo sul pra ressoar no meu Não, nodo fica norte. tranquilo, tu tá bem conectado. Tu Mas tá eu já bem falei que conectado, meu filho. Geminiano. Ele é geminiano, gente. Aí o nodo sul, as pessoas pintam muito ele como algo negativo, assim, né? Eu tenho que abandonar, tenho que... Assim, o caminho não é a negação, não é eu falar assim, eu não vou mais no assuntos dessa casa, né? Não é isso, desse signo, né? Não é isso que o nodo quer te mostrar. O nodo também fala sobre aquilo que eu já fiz, não preciso mais fazer. Aquilo que eu sei fazer, né? Então seria uma aceitação e uma integração. Sim, né? Então a gente pode pensar no nodo sul como de onde eu tô vindo. Então, por exemplo, quando vocês falam que eu tenho fundinho de leão, claro, eu tenho nodo sul na casa 5. É óbvio, né, que eu passei muito tempo. Brilhando pelo mundo. O reizinho tinha que aparecer. Assim, e aí a gente enxerga nisso como, por exemplo, muito da minha vida eu em torno de palco, né? Quando eu participava de igreja, assim, ativamente eu cantava, né, no palco, estudei música, então eu já cantei em ópera, né? Sou cantor Já foi lírico. bailarino. Pois é, então assim, tudo tem a ver com palco, né? Com brilho. E por quê? Porque é uma coisa natural. Então é aquela coisa assim, Meu tá na 3. tô na 3. Seria Assim, gêmeos. vamos pensar que você teve um passado mutável, né? Vamos pensar que você teve um passado de oscilações, também tinha alguma coisa de comunicação. E claro, a gente tem que ver como isso tá conversando com o resto do mapa, né? Mas é óbvio que a gente teve um passado de interação com o irmão, oscilação, de mutabilidade, assim, temas que com certeza são muito relevantes hoje pra você. Eu acho que essa coisa do Nodo Sul, ela tem a ver com vícios também que a gente tem, né? Porque se é um comportamento automático, muitas vezes eu realmente tenho que deixar algum aspecto daquele comportamento, mesmo que em alguns aspectos daquele comportamento sejam coisas que eu já sei fazer, que eu faço muito bem, que eu posso usar para me impulsionar pro meu Nodo Norte. Algumas coisas também são padrões repetitivos que não me levam a lugar nenhum. Então Exato, tem né? que Por isso que os nodos são opostos. perceber as duas faces do Nodo Sul também, né? Mas esses vícios são vícios de comportamento, não vícios de entorpecente, né? Padrões de comportamento, né? Aquela coisa, Sim. eu sempre Imagina faço que eu isso. tenho um nodo sul conversando com o Netuno, conversando com a casa 12. Pode até me falar de algum tipo de vício aí. A pessoa ostenta, Dependendo, né? pode ser, né, até um vício literal, mas no caso eu tava falando de padrões de comportamento, né? Isso a gente não pode isolar, né? O mapa ele não funciona de modo isolado. Nada no mapa funciona de modo isolado. Absolutamente nada. Por isso que ele é uma roda, né? Já falo justamente de que tudo está dentro, tudo está ligado, tudo funciona em conjunto. Então, o nodo sul, o nodo norte, claro, ele tem que ser analisado juntamente com o resto do mapa. Eu posso ter, por exemplo, uma casa onde não tem planeta algum e tem um nodo lá. E aí? É o meu. Não tem planeta aí, nenhum. O meu também. Então, tecnicamente, não haveria, né, uma necessidade, assim, ou não haveria uma função psicológica super forte, assim, para me impulsionar até aquele comportamento. Por exemplo, Marte em Virgem, né? Então, é um Marte tímido, de pessoa que gosta de ficar ali observando, não gosta muito de se expor. Então, o que é que justificaria gostar de ópera, por exemplo? Então, são coisas assim, gente, que são antagonistas, né? Uhum. E daí, e o Nodo Norte? Que você falou até então do Sul. Esse nodo norte seria exatamente o contrário, ele está sempre oposto ao sul, né? Então seria para onde eu devo ir, né? Os assuntos daquela casa onde o norte está vão mostrar qual exatamente é a minha missão, em termos gerais, assim, de vida. Então, se eu tive um passado de muito holofote, o que está me faltando? Integração com o grupo. Então, por isso, a oposta da 5 é a 11, né? Quem tem nodo na 5 vai precisar agora nessa vida aprender justamente a interação com o grupo, a fazer contatos. E aí a gente, claro, tem que analisar várias outras coisas, né? Como esse nodo está conversando no resto do mapa, em que signo ele está. É sempre uma ênfase muito grande em grupos, estabelecer contato de modo geral, em participar de projeto voluntário. E quando você faz isso, nem sempre é fácil, porque pode ser uma coisa totalmente nova para você. Se o Nodo Sul é aquilo que está enraizado,
O do norte é aquilo que às vezes não tem raiz alguma, que você vai precisar aprender a criar ainda. Por isso que é tão difícil alcançar a questão do Nodo Norte. Não vou dizer que é tão difícil. Ai, pra mim é. Depende muito da pessoa, claro, né? É. É aquilo que a gente fala, por exemplo, puxar um outro assunto. A gente sempre demoniza muito Saturno, né? Aqui é o grande maléfico, aqui é isso e aquilo, mas qual a função básica? Se a gente for parar pra pensar, é o melhor planeta de todos, evolutivamente falando. Claro que a gente falou, melhor planeta, todo mundo já fica aqui, né? O que ele tá falando. Mas quem é que te traz maturidade? Quem é que te traz o chicote? Saturno, né? Lições que você aprende com ele, você nunca mais esquece. Mas te traz estrutura, te traz aprendizado, é quem te ensina a lutar e correr. Realmente. Então, assim, por que Saturno dói, né? Por que as lições dele são tão dolorosas assim, tanto na gente? Porque a gente não quer enfrentar a responsabilidade sobre aquele assunto. Depende. Você pegasse e empenhasse. Claro, óbvio que não. Se a gente pega. Tanto que a gente fala que a gente tem Saturno em uma casa, a gente pode se tornar especialista naqueles assuntos, né? Porque o que é que ele quer passar? Ele quer dizer que se você encarar aquilo com maturidade, com disciplina, com responsabilidade, aí você vai colher frutos, né? Saturno é justamente a foice que colhe. Então depende muito do modo como a pessoa tá usando tudo. Na kármica a gente nunca pode pensar. De karma, né? Saturno é o de... planeta do karma, né? Ele é lido em muitas linhas como o planeta do karma, né? Traz aquela colheita mesmo, né? Aquela coisa de plantou, vai colher. Plantou bem, vai colher bem. Plantou mal, vai colher mal. Essa seria uma outra dúvida, a questão do karma. O que é o karma? Isso é bem complexo, né? Porque tem várias linhas de pensamento que falam uma coisa, que falam outra. Então eu vou falar assim, a minha visão que é esse assunto. Aqui bem no do Sul na 5, né? A minha visão. Olha lá. Vamos lá. Vamos ver se é igual a minha visão. Depois você explica, André. Passa a visão. Vamos lá. Eu encaro esses assuntos. Eu acabei de falar. Encaro esses assuntos assim com muita tranquilidade. Acho que é tudo uma questão de lei de causa e efeito. Então o que é isso? A cada ação eu tenho uma reação, certo? É assim, eu pego uma pedrinha e jogo no lago. Eu vou formar várias ondinhas, né? O meu plantio é justamente a pedrinha que eu joguei. Então seria a reverberação, ou seja, as ondinhas, né, que são produzidas pela minha ação. Ou seja, eu fiz alguma coisa e eu vou ter um resultado X. Nada vai ficar sem resultado. Nada que você planta, nem um trabalho que você tem e faliu, não ficou sem resultado. Ele produz em ti algum efeito psicológico, no mínimo. Né? Seja frustração, seja sentimento de fracasso, às vezes vai te produzir alguma reação. Então, o karma é justamente isso. É a energia que foi gerada por uma ação. Assim, tudo, absolutamente tudo tem karma e dharma, né? Que é o contrário, o antônimo. Perfeito. Dharma seria energia negativa. Não é bem o antônimo, né? O dharma é o propósito, né? O que tu veio desenvolver. E o karma é isso aí, ação-reação, né? Plantou, colheu. O dharma não é um contrário perfeito, no caso. É porque o dharma, ele fala muito do eu planto positivo, né? Então eu vou entrar em um fluxo e o dharma vai abrir novos caminhos para... Entendi. Mas assim, o karma, o dharma, enfim, como que eles se conectam com a visão de vidas passadas, por exemplo, que tá na kármica, que eu não entendi. Eu não consigo fazer essa associação ainda. Sou o Padre Quevedo, tenho que te explicar. Eu não consegui entender, gente. Silvia, por que tu nasceu com um Quirón no ascendente? Porque Deus é injusto? Isso. É isso. O que a astrologia kármica vai se propor, né? Vai se propor a estudar resultado das suas ações pretéritas. Olha isso. Então ele vai te falar, olha, você está passando por isso por causa dessa ação que você fez lá. E claro, não tem uma coisa determinista, né? Por exemplo, pego um planeta qualquer, sei lá, Saturno 7. Você é infeliz no amor para sempre. Não, é isso que o... Não, veio desenvolver isso. Responsabilidade sobre a tua vida amorosa. Exato. Justamente esse é o papel da kármica. Porque talvez tu não tenha feito bom uso dela na tua vida passada. Exato. O mapa, ele é sempre um diagnóstico, né? Tá te mostrando, ele não tá assim, você nasceu
com isso, você não é o mapa da Gabriela, né? Você nasceu com isso, você vai morrer com isso. Eu Então, calma aí. nasci assim, eu cresci Tá, assim, justamente vou morrer assim, como- Gabriela. Eu Nasci cresci assim. você sempre assim, fala sempre assim, Gabriela. Sou a Gabriela. A gente tá super ajustado. Super afinado esse coral. Eu fui a única que cantou direito. Faltou combinar, né? Porque a gente fez um negócio meio. Não foi o coro, né? Mas na próxima a gente melhora. Um coralzinho. Era uma harmonia. Hoje Cada eu um. vou depois você junta na edição, tá? Vamos lá. É igual o hino de Hogwarts, né? O Cada um Richard, com um que tema. sabe cantar, deve estar assim, ó. Ó, Eu Deus. vou morrer. É meu karma. Pois é, né? Onde que a gente parou? Porque eu já perdi. O Richard sabe. O Geminiano tá de vento em popa, deixa ele. Aí. Falando da função, né, da kármica do mapa. Ah, tá. Justamente ela tá te mostrando que o teu mapa hoje, a tua vida hoje, é um resultado de algo que aconteceu lá atrás. Então, nada determinista, claro, mas justamente abrindo a visão, né, sobre aquele tema. Então, o que eu falo sempre, né? Eu pego o mapa, trabalho muito em termos de o que eu faço daqui pra frente. Muito legal saber o que é que eu fiz lá atrás, assim, quem é curioso, né, claro. Mas precisa ter um propósito. Então, assim, a pessoa não vai me perguntar e eu vou responder pra ela, ah, legal, fiz isso. Mas e aí? Né? Então tem que ter um Legal, fui propósito. uma bruxa. E aí? Isso Se importa. pá, nós era Assim, até amiga, Juba. Já pensou, eu também era bruxa, segundo me disseram. Mas é igual eu falei pra vocês, ninguém foi camponesa, escravo, entendeu? É tudo Eu acho que eu fui bruxa, cafetão esotérica, indiano. rei, entendeu? É tudo professor assim, ruim, ou alguma coisa que... Bruxas Sabe? não é coisa ruim. Na história elas eram sábias. Foi os homens que quis apagar o poder Você dela. foi uma Pode Wicca e parar. tá aí reclamando. Para. fiz o curso de 90 O reais. Wicca, eu né? acho que não deu tempo ainda das Wiccanas reencarnarem. Vamos pensar no seguinte também. Esse é um tema recorrente, né? Que as pessoas... Tipo, eu não falo exatamente o que a pessoa foi. Uma frase, você foi um rei, você foi... Eu acho que isso é pretencioso, assim. Agora, existem coisas que afirmam que podem mostrar, né? Mas até que faz um pouquinho de sentido se a gente for parar pra pensar. Por quê? Atrás, quem que tinha acesso a esses assuntos? Então, se você nasceu com abertura pra isso, é porque você já viu esse assunto em algum lugar. Camponês tinha acesso? Dificilmente. Pensando por esse Em algum lado. momento, qualquer pessoa... em algum momento, todo mundo que tem uma abertura pra espiritualidade, em algum momento, teve um conhecimento acerca disso, né? Teve um contato. Aí lá atrás, os contatos não eram tão organizados. Eram rituais, eram... A questão do paganismo, né? Que tinha... Era proibido, era em floresta, era em coisa, era tudo, assim, era oculto. Então, muita gente vem com essa vida, com essa abertura e que não tem explicação, entre aspas, assim, nessa vida. Eu sempre falo, se você não encontra uma explicação pra algo que tá acontecendo agora, essa vida, Joga a culpa então, na assim, vida passada. lá atrás. É isso, tá. Mas pra mim é muito claro que, assim, se uma pessoa, né, se Deus é justo, se existe um Deus e ele é justo, a pessoa simplesmente, às vezes, vem com uma vida toda ferrada e isso vai estar descrito lá no mapa, porque a gente consegue ver tudo lá no mapa, né? Todos os desafios que a gente passa, a gente vai buscar, tá lá no mapa, né? Então, seria muito injusto, assim, a gente nascer com tantos desafios sem nenhuma causa. Sim. Tipo, ao acaso, contraria a lei de causa e efeito do hermetismo, que é uma das bases da Exatamente. astrologia. E como diz a Lucilena Da vida. Galvão lá do Nova Acrópole, quando fala do hermetismo, se não gostou, reclama lá em www.hermestremegisto.com.br. Aonde? Boa! Na Não, onde? esquece, continua. Dá o endereço aí, Ah, não. Tinha... caibalhão.com.br. Detalhe nessa história, a gente falou assim, então põe a culpa na vida passada, né? Então nós vamos inventar um novo termo, que vai ser o bengalismo transcendental. Kármico. Bengalismo kármico. Você não Bengalismo sabe, kármico, põe boa. a culpa na vida passada. Foi culpa da minha vida passada. Então, tem esse assunto também. Tem os assuntos E que outra são que é bem mais fácil de recorrentes, né? aceitar, né? Tipo assim, ó, tô toda ferrada. Falo que tem alguns assuntos que são muito recorrentes, né? Então, as pessoas sempre perguntam de família, sempre perguntam
sobre essa questão da culpa, né? Ah, então a culpa tá lá atrás. Uma frase que eu acho que serve para todo mundo é o seguinte: você não precisa ser hoje o que você foi ontem. Então não tem necessidade alguma de eu colocar culpa em alguém, situação. Ah, porque eu fiz isso. Ah, porque fizeram isso comigo. Então, nesses assuntos eu não entro. Quando a pessoa pergunta, eu matei meu pai? Sabe Deus, sabe? Eu não vou ficar vendo essas coisas assim no mapa. Mas, tipo, pra mim não tem necessidade. Se não tem um propósito definido, se não tem uma aplicação prática na vida da pessoa, eu não vou dar informação. Isso não é poupando ela de um assunto. Realmente não vai fazer diferença alguma. O que importa é daqui pra frente. Então, a kármica, vejo que muita gente entra nesse assunto ou quer fazer uma conta, tentar justificar alguma coisa na vida, sabe? Tentar, eu sou infeliz em relacionamento, então vou fazer um mapa kármico aqui pra eu ter uma justificativa. Pra continuar? Não. Que eu sou assim, né? Isso, pra continuar, isso, exatamente. Pra continuar esse comportamento. Então, tipo assim, vou me conformar porque isso aqui já estava escrito. Não é, definitivamente não é isso que o mapa existe. Não é Maktub. Total, assim. E com certeza você criaria uma culpa desnecessária, né? Se aconteceu em outra existência. Se aconteceu uma coisa, matou meu pai, matou o próprio pai. Cara, aconteceu em outra vida, em outra circunstância e em outra evolução espiritual, né? Em outro mapa. É que a gente vive numa sociedade baseada em culpa, né? Mas dentro dessa coisa oriental, que eles viam mais como responsabilidade, né? Em vez de, porque a culpa... Não, é uma responsabilidade. Tu tem que simplesmente aprender aquilo que tu fez errado. A vida é uma escola. Né? Assim, eu tenho uma culpa, eu tenho que sofrer o resto da vida porque eu fiz uma coisa errada. Não, tu tem que aprender a não fazer a coisa errada de novo. Simples. O resultado que eu espero quando alguém vem fazer mapa comigo é justamente esse, né? A pessoa não depender de mim. Eu não quero criar um vínculo que a pessoa tem que ficar no meu WhatsApp o tempo todo fazendo perguntas. Jamais. Tenho paciência pra isso. O problema principal que as pessoas querem mais é a receita de bolo, né? Tipo, que é o remédio pronto pra solucionar o problema. Porque a solução é sempre ela mesma. Isso, a solução tá sempre... Tanto que o mapa é algo interno, né? Tá dentro de você. Então, falando justamente que a resposta tá lá dentro. O que é que eu quero? Qual é o meu propósito quando eu pego um cliente, né? Quando ele chega até mim? O propósito é simplesmente de pegar aquilo que tá lá dentro do subconsciente, que a gente tem uma memória, claro. Tudo que a gente faz fica registrado em algum lugar, seja a nível de consciente e a nível energético. Então, pego essas informações que estão lá dentro e coloco como se fosse em cima da mesa e falo, isso aqui, vamos trabalhar. E claro, não deixa a pessoa desamparada, né? Então falo, como que a gente pode resolver isso aqui? E aí eu vou dar ferramentas que ela já possui. Então não vou ficar falando, é muito legal se você viajasse pra Índia, Gente, entende? Necessidade. Todo mundo já nasce com oportunidade de evoluir e com todas as ferramentas necessárias. Algumas, claro, né, vão precisar passar aí por vão precisar ser afiadas, né, vão precisar ser construídas, mas as peças para construção você já tem. Sempre, tá? Não existe pessoa desamparada, jogada ao léu. Então, o resultado final que eu espero com o mapa é que a pessoa consiga ser terapeuta de si mesma. Eu pego essas informações, coloco, você tem isso, isso e isso, a gente pode trabalhar assim, assim, assim. Aí eu te dei a vara, então vai pescar. E Richard... São pra ser dono da sua vida. Ok. E o que você olha, assim, quando você tá pegando, assim, né, a questão do mapa do cliente, do consulente, o que você olha na sua visão kármica? Tipo assim, casas da água, roda da fortuna, nodos, qual os aspectos que você liga com qual o quê? Qual é o ponto de partida, né? Não seria isso? Também. Uma pergunta. Porque é uma coisa que muita gente também tem dúvida, né? Onde que eu começo a ver as informações? Os retrógrados, né, da vida. Eu tenho, assim, algumas características próprias, assim, meu método de analisar um mapa, né? Mas algumas coisas eu deixo, assim, bem livres, porque eu acho que conta muito também a intuição, claro, né? Então, mas, assim, eu sempre, por exemplo... Eita, gaguejei aqui, hein? Vou cortar isso aí. Exemplo, eu sempre começo
do nodo sul. Sempre. Eu analiso sempre os nodos, né? Eu sempre começo isolando primeiro o nodo para eu entender aquela coisa isolada do mapa e depois eu vou tentar ligar ao resto. Sempre começo por ele. O iode também aparece isso ou o iode? Porque, tipo, não, como não é em todo mundo, não tem tanto valor assim. Ou tem? Olha, se aparece no teu mapa, tem valor. Se não tivesse, não estaria lá. Sim, se não tivesse valor, não estaria lá no mapa. Porque descobriram o meu, né? Tipo assim, ligado direto no meu nodo. Ai, como assim? Eu nem o iode é maravilhoso, né? A gente chama ele de dedo de Deus. Que é o quê? É como se eu tivesse vamos pensar assim, uma membrana plástica, assim, aí o dedo tá furando, né? Uhum. É aquela coisa que mesmo que eu bloqueie, vem o dedo e vai dar uma furada, assim. Coitado. É maravilhoso a gente pensando em questão evolutiva, né? Porque é uma coisa que vai abrir caminho pra você fazer aquilo que você quer. Tá ligado ao meu nodo norte e ao meu meio do céu, gente. Eu vou morrer. São os dois... morrer no processo. São os dois cestes enviando toda a sua harmonia pro quincúcio, né? Pra ajustar esses quincúcios de uma vez, né? Então é bom. Muito bom. Boa explicação técnica. A gente fala que Tá convencido pelo menos um pouquinho, Givan? A explicação técnica foi ótima. Eu começo sempre, então, pelo nodo sul. E aí, primeiro eu vejo ele de modo isolado. E depois eu tentando ligar alguns outros aspectos, né? Sempre pensando, claro, aquilo que eu tenho de bagagem evolutiva, espiritual. Tentando me separar um pouco dessa visão de que aquilo não serve mais pra mim. Não é que não serve mais. É que, às vezes, eu já posso tanta experiência que não preciso mais ter. Aí, depois que eu analiso os nodos, né? Primeiro eu faço análise bem detalhada do nodo sul. Analiso também o nodo norte, para eu ter mais ou menos uma informação do que está acontecendo lá no nodo sul. Mas eu deixo o nodo norte bem pro final. Depois, a primeira coisa que eu vejo, assim, em seguida, né? É a família. Acho que aí, na família, onde o bicho pega. Você olha com casa 4, família. Tudo, né? Eu vejo Sol, Lua, que fala muito da função psicológica do pai e a mãe da criança. A casa 4, olho o ascendente, né? Pra entender como foram os primeiros anos de vida. Então isso fala muito, assim, sobre casa 3, se a pessoa tiver irmão, algum problema ali, né? E Mercúrio também. Assim, a família é o que eu falo que é o campo de provas, assim, de todo mundo, sabe? E a gente tem a tendência a pensar que grama do vizinho é sempre mais verde, né? Sabe, aquela coisa de família comercial de margarina, que todo mundo tá super feliz em volta da mesa, não funciona 100%, assim. Não existe. Existe, é ilusão. A gente Por tem isso que eu contentar. choro quando eu vejo. Eu posso ver um comercial de margarina que eu choro. Fecha, trouxa. Pode continuar. Aí eu vejo, assim, que a família é super importante, porque se a gente for parar pra pensar do ponto de vista psicológico, né? O mapa também é psicológico, claro. Onde ali todas as questões do passado vão ter campo para vir de novo, para vir à tona. Então, assim, a minha visão sobre a família, astrologicamente falando também, de que a alma escolhe a família onde ela precisa estar para manifestar aquelas potências, né? As qualidades ali dela, as características. Né? Então, eu não concordo muito com aquela visão de que você nasceu numa família porque você foi pai, ou já foi teu pai, ou foi teu parente. Sempre funciona assim na prática. Acontece que muitas vezes você pode ter sido jogado em uma família que não tenha, entre aspas, nada a ver contigo para aprender uma lição também. A pessoa se sente desajustada, sabe? Se sente como se fosse um estrangeiro. Ou aqui, um peixinho fora d'água. Mas a família sempre vai ter total ligação com o teu mapa. Tanto é que o mapa é do nascimento, né? Não é dos 18 anos. Ou seja, tudo já estava lá quando você nasceu. Estava configurado. O que a alma faz é simplesmente escolher como ela vai usar aquilo, né? E essa escolha nem sempre é consciente. O objetivo do mapa é você justamente ter a consciência sobre essas escolhas, você conseguir ser mais assertivo na tua vida. Senão você fica pouco sol, muita lua, né? Não que a lua seja negativa. Mas você fica, sabe, as pessoas são meio robozinho, assim, ficar sempre repetindo o mesmo erro, os mesmos hábitos, não mudam, assim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, assim, cativo. Tem uma pessoa que eu conheço, próxima a mim, assim, bem ligada a mim, e ela passando por umas crises, assim, bem fortes, né, faz algum tempo. E essa pessoa, ela tem Saturno na 1. Fala justamente sobre
limitação, né? Um peso que eu coloco sobre mim, as limitações do meu próprio horizonte, né? Comportamento. Essa pessoa é completamente, assim, emocional. Uma ideia, ela tem Sol em Câncer, na casa 4, ou em Câncer, na casa 4. Ok. E ascendente em Peixe. Piorou. Não, mentira. Então, assim, é uma pessoa completamente emocional, e desde que a gente se conheceu, na faculdade, ela era completamente travada, assim, em assuntos emocionais, né? Por exemplo, eu nunca vi chorando uma vez, foi numa crise. Gente, você não vê um canceriano chorar, já pra saber que tem problema. Verdade verdadeira. Tudo que eu conheço é tudo manteiga derretida. Tem alguma coisa que tá precisando aí ser ajustada. Então, assim, quando a gente se conheceu, começando a estudar esses assuntos, e eu sempre falei pra ela, assim, você se coloca uma pressão muito grande, né? Você se limita demais, porque muita coisa emocional aí precisa vir pra fora, né? Eu falo, não, eu não sou assim, eu sou duro, eu sou forte, não sei o quê, nordestina, né? Então eu penso assim, aquela coisa assim, porque eu sou assim mesmo, é característica minha. O que aconteceu? Ela foi passar por uns transes, eu sempre vejo, assim, amigos mais próximos, né? Umas ajudas, assim, você tá passando por um momento tal. Aí eu fui falar pra ela, ó, você vai entrar aqui algum tempo um trânsito X que vai fazer isso aqui com você. Ela, claro, acreditava, né, mas como era uma questão de Saturno, né, que a pessoa se restringe, se limita, ela ficava meio, tá bom. Até que aconteceu? Vai fazer mais ou menos um ano, um pouco mais de um ano, tá em terapia. Porque a crise veio bem pesada, assim, ela não tinha ferramenta pra administrar. Você falou dos signos, de água. É ligada, no caso, também a casa de água, tipo a casa 8, 12, essa coisa kármica também? Total, né? Pensar que essas coisas kármicas acontecem, estão gravadas, né, a nível de subconsciente. As casas de água são as que vão me falar de subconsciente no meu mapa. Casa 4 eu vou falar de toda a minha raiz, toda a minha base na vida. Isso que é a casa ali dos primeiros anos de vida, né, da infância. Tudo que eu consegui criar de raiz ali na minha vida, né, na casa 4. E aí também vai me trazer muito sobre emoções. A 8 também, o aspecto mais profundo das minhas emoções. Realmente bem lá dentro, assim, experiências muito intensas. Às vezes eu não tenho total clareza. E a casa 12 de modo igual. Fala bem sobre o subconsciente também, sobre espiritualidade. Então, tudo tem a ver com kármica, né? Elas são das casas de água. Os signos de água também, né? Que são Câncer, Escorpião e Peixes. Todos os três estão bastante ligados. E outros também. Os signos que estão muito ligados a questões kármicas. No curso de kármica que eu fiz, tinha uma visão de são as portas, né? As casas de água são as portas que te trazem e te levam do mundo, né? Que a casa 12, ela fala da gestação e da espiritualidade. A casa 4 da família, né? A primeira casa que te acolhe, fala da mãe, né? E a casa 8 fala de morte, né? Então são as portas que te levam pro teu eu espiritual, te levam e te trazem, né? E os signos da água seriam o que daí? Porque, por exemplo, eu não tenho nenhum planeta em signo de água. Só o Quirón. Só, né? Só isso? Só Dr. House. Só, coisinha de nada. Os signos da água, a gente precisa entender o que são signos, né? As casas são campos de experiência de vida, os signos são a forma como essas coisas operam, né? São a energia das coisas. Assim, é aquela coisa. Dizer que eu tenho uma piscina. Né? Como que é essa piscina? É funda, é rasa, ela é quente, ela é fria, sabe? Então isso tudo são signos, são as variações, né? Tem daquele campo ali de minha vida. Os signos de água vão entrar justamente como essas variações. Se eu tenho Câncer em alguma casa, eu já sei que eu tenho alguma experiência emocional que está ligada à minha infância, à minha mãe, aquela casa. Eu tenho que entender as minhas raízes para entender aquela casa. Tenho Escorpião em uma casa, então eu já sei também que eu tenho muitas questões ali bastante profundas que lidam principalmente com trocas emocionais, assuntos bastante íntimos, né? Até tocando na sexualidade. Eu tenho que entender isso para ter aquela casa. E Peixes
me fala muito sobre subconsciente. Onde tem peixes, a gente é uma casa em que eu posso ter uma dificuldade de entender aquele assunto do ponto de vista racional e eu precisar sentir as experiências daquela casa. O peixes, quando cai em uma casa, vai me dizer muito de como eu me sinto, né? Das sensações emocionais. Ai, tô fodido. Ela tá interceptada diz alguma coisa ou também não tem nada a ver? Nossa, Signos interceptados são importantes pra kármica? Ainda mais quando é tipo um signo de água, no meu caso. faz bastante diferença. É mais relevante ainda, né? Tem um signo interceptado. Quer explicar, André? Hein? Técnica, né? Eu acho que os ouvintes que vão escutar esse já sabem o que são os signos interceptados. Os estudiosos. Os estudiosos. Vamos lá. Se a gente pensar, olhando, né, assim, de um ponto de vista bem prático, se a gente pega um mapa, a gente olha um signo interceptado, a gente vê que ele tá completamente dentro daquele assunto. Então é como se ele não se dividisse, né? Porque geralmente a gente tem uma casa que corta em algum lugar, né? Não exatamente no começo ali do signo. O interceptado, ele tá totalmente contido dentro daquele assunto. Então é óbvio que ele tá me dizendo... Por isso que eu sou tão trouxa com peixes, olha, tá vendo? Me explicou por que É interceptado, Dani? É, o né? meu peixinho é interceptado na 7. É por isso que todo peixinho me ganha. Trouxa, tô trouxa, viu? O meu também. O meu também é interceptado, eu sou bem pisciane. Tem problema. Quando a gente tem um signo interceptado, a gente, dentro dos assuntos daquela casa, vou precisar experimentar aquilo como se fosse assim, sabe? A primeira vez. Então, eu vou precisar aprender a usar a energia daquele signo. Porque, de modo geral, né, o que acontece comumente é aquilo funciona dessa forma, beleza. Quando está interceptado, eu vou precisar descobrir como... É tipo como se eu estivesse realmente vendo pela primeira vez. Eu vou precisar descobrir como aquilo funciona dentro da minha vida. Eu vou ter que ser trouxa. Não! Assim, não é esse o propósito, né? Eu tô zoando. Você vai precisar aí descobrir dentro dos seus relacionamentos todos, né? Descobrir a sensibilidade, descobrir a empatia, descobrir a intuição. Permita-se sonhar, que ela não se permite. Trouxa. Tá vendo? Você trouxa. Experimenta ter peixe no ascendente, minha filha. Para de reclamar. Eu, hein? Olha, bens a Deus que tu tem peixe no ascendente com essa lua. Deixa eu rir. Só tem gente com peixes em casa angular aqui? Eu sou ascendente de peixes. Eu? Interceptado na 7. Eu também. O meu é na 10. Eu também, casa 4. Tá na 4. Aí todo mundo é lascado. Todo mundo, olha que coincidência. Hashtag somos todos peixinhos. Olha, você viu? Estamos conectados. E todo mundo falando de espiritualidade, será à toa? Olha só, coincidência. Estamos conectados. As casas angulares. Ah, e também é tudo mutável, né? Não existem coincidências. As angulares são bem importantes pra astrologia kármica. São ênfases, né? E os retrógrados, Richard? Vamos chegar nos retrógrados, né? Até porque estamos num momento que tem muitos retrógrados. Eu acho que todos vão fazer retrogradação ao mesmo tempo. Só 6, coisinha de Vocês nada. já viram esse ano como é que tá? Olha, eu acho que até a Lua vai fazer retrogradação esse ano. Porque Se duvidar, É por isso que esse ano tá andando pra trás. 2020 tá sendo tão assim. Né? 2020 tá tão ET que se duvidar tem gente nascendo com sol retrógrado. Então, a gente não duvida de mais nada. Nossa, quem nascer esse ano, olha... Vem pra vai ter mudar o mapa mundo, porque maravilhoso, né? Até o nodo vai andar pra vem frente. com uma carga. Isso, exatamente. No do leste, no do oeste, assim, vai ser Né? essas coisas. É assim, né? Futuros astrólogos. Seus próximos clientes, daqui 10, 20, 30 anos, serão dessa época. Serão conhecidos como a geração retrógrada. Vai ser uma galerinha com uma missão, né? Forte. Nossa, agora eu tenho que ir anotando o nome, assim, pra entrar em contato e fazer a divulgação do meu trabalho. Isso lá, entendeu? Bora botar o Caprica E daqui pra 30 anos a funcionar. gente solta esse episódio. Cápsula do tempo. Vamos lá. O retrógrado, né? Retrógrado, eu não vou explicar, que nem você falou, o pessoal já sabe. O pessoal já sabe. Eu vou pensar que todo mundo já fez lição de casa.
Mas eu vejo que, assim, as pessoas têm muita dificuldade, né, com esses assuntos de ação de planeta. Não tem nada demais, gente, sabe? Não é uma coisa de outro mundo, assim. Coisa de outro planeta, né? Mas não é uma coisa de outro mundo. As pessoas, né, querem colocar um significado, assim, bem... É que você tem um assunto mal resolvido. Calma. Assunto mal resolvido todo mundo tem, né? Se não tivesse, não estaria nem aqui. Senão não tava encarnado, né? Certeza. As pessoas pensam que todo mundo é anjo, assim. Senão não teria a vida passada, né? Deus, né, gente? Eu sempre falo também umas coisas assim, né? E a gente tem que pensar, hoje você tá no seu melhor momento. Gente, agora assim, analisa a tua vida. Hoje não precisa nem ser os 25, 30 anos que você tem, não. Analisa só hoje, sabe? E fala assim, cara, esse é meu melhor momento. Isso é o que você fez lá atrás. Isso só, se hoje é teu melhor momento, entende? Digo melhor momento no sentido de que você já teve várias experiências, né? Você deveria estar mais maduro. Você não tá encontrando coisa pela primeira vez. É o único onde eu posso lá atrás, agir. gente, lá atrás você, assim, sabe? Karma tem, todo mundo tem. A retrogradação, no planeta, ele meio que inverte a direção. Na hora que a gente sabe que isso fisicamente não acontece. A gente tá falando em termos de observação aqui, partindo da Terra, né? Ele vai falar justamente... Se o planeta normalmente tem uma função para fora, ele tem uma função de projeção da minha vida, então agora eu vou ter uma função de introjeção, introspecção. Então tudo que estava voltado para o amanhã, voltando para ontem. Por exemplo, eu tenho Mercúrio retrógrado, não é porque as pessoas reclamam tanto de Mercúrio retrógrado, porque gostam de provocar o bichinho, né? E é que ele tá falando, gente, a vida também tem momentos que a gente precisa parar e analisar as coisas, não é só fazer. A gente não é robô, a gente não veio só para produzir, a gente também veio para resolver questões, principalmente. Então, o Mercúrio fica retrógrado justamente para ensinar você a rever situações. Aí a gente quer ficar teimando, né? Então aí dá problema de computador, dá problema de comunicação. É o presta atenção do céu. Presta atenção do céu. Isso, exato, né? Tipo a revisão das coisas mesmo, assim. Você escreve um texto, pensa assim, né? Você tá escrevendo um TCC da sua vida. Aí Mercúrio é o orientador chato, né? Que vem e fala assim, ei, tem uns erros lá atrás, sim, vamos refazer. Não é um período pra você escrever novas páginas, sabe? É um período pra você corrigir os erros que você já fez. Todos os retrógrados, né? Dentro do seu assunto. Você formatar a BNT, a maldita TCC. A BNT, o cão. Crê em Deus Pai, que aqui. Todos eles vão afetar a tua memória de alguma forma. Eu falo de Mercúrio porque é justamente... Sim, né? E na visão da kármica, a retrógrada vai ser a mesma coisa? Bom, esses assuntos, assim, eu acho que não existem verdades absolutas, né? Porque os signos são símbolos, né? O próprio nome já fala. Os signos são sigilos. Tem a visão de que é alguma coisa que tu precisa revisar com atenção, né? Aquele assunto ali tu não pode sair a modo louco. Tu tem... Depende muito da Presta visão atenção naquele do assunto. psicólogo também, né? Não existe consciência nada nessa vida. Né? A única coisa que todo mundo sabe que vai acontecer é a gente nascer e morrer, só. O resto não existe consciência pra nada. Se existe, já tá errado, né? Porque toda verdade é relativa. Seria mais ou menos a vida te dizendo assim, tu não me sai dessa vida sem resolver esse problema aí, porque tu já veio com ele repetido. Mais ou menos um negócio assim. Assim, a pessoa tá sendo meio que forçada, vamos dizer assim, a pensar em coisas que foram feitas lá atrás, né? A resolver. Assim, vamos pensar isso de uma forma bem prática. Não é que a vida tá te limitando, sabe? Não é uma limitação. É que, às vezes, é tipo um livramento também. Também a gente tem que ter em mente que o nosso livre-arbítrio, ele é condicionado, ele não é livre. Tipo assim, eu vou dar um exemplo, pra entender. Eu posso viajar pra onde eu quero? Posso, né? Desde que eu tenho dinheiro. Se eu não tiver também, eu pego carona e vou. Beleza. A gente é limitado ao conhecimento que a gente não tem, né? Olha quanta coisa o ser humano ainda não sabe do universo, né? Isso já é uma limitação. Como é que a gente vai querer algo que a gente não sabe? A gente tá viajando na vida, né? Aí eu entrei em um avião pra ir pra um destino. Beleza, eu escolhi esse destino. Porque assim, quando eu tô dentro do avião, ação, não adianta eu falar para o avião que eu quero descer. Não é assim que funciona. Então eu fiz uma ação e agora eu vou ter que ir até o fim. O retrógrado eu vejo muito assim, sabe? O retrógrado ele tá justamente, olha, eu sou Gêmeos com Mercúrio em Gêmeos.
Se eu não tenho um Mercúrio retrógrado nesse mapa, eu não paro de falar nunca na vida. Ninguém ia me aguentar. Então, tipo, a vida tá falando assim, olha, você já falou tanto, vamos parar pra pensar agora nas coisas que você fala? Vamos revisar? É um saco. Marte retrógrado, né? Eu posso usar, o Givão falou, Marte retrógrado, né? Posso usar de uma maneira super negativa para não consigo fazer nada. Não é isso que o Marte retrógrado quer te ensinar. Marte retrógrado é tipo assim, hoje eu dei 10 voltas na quadra correndo. Amanhã eu quero dar 15. Entendi. A revisão das minhas ações é eu querer ser melhor. Marte retrógrado? Sim, eu revisar as minhas ações. Mercúrio retrógrado, eu revisar as minhas posturas mentais, né, de comunicação. Às vezes quem tem Mercúrio retrógrado, às vezes não, sempre, pessoa que gasta mais tempo revisando do que escrevendo. Eu, tipo assim, escrevo 10 páginas de um assunto só brincando. Agora, o tempo que eu gasto revisando, daria tempo pra escrever, sei lá, 60, sabe? Por quê? Porque é coisa que eu preciso aprender a fazer. Revisar menos. Preciso aprender a revisar as coisas, né? A revisar aulas, revisar pensamentos. Então, é meio que a pessoa o planeta fica te segurando, né? Pra você revisar os teus assuntos. Vênus, relacionamento, Marte, suas ações. É um pedala Robin, faz presta atenção, o que tá fazendo. E... Não é negativo, como eu falo, não é negativo porque a gente... É negativo quando a gente não quer enfrentar aquilo com responsabilidade. Eu pego o Marte retrógrado, eu faço isso, tipo, de analisar as minhas ações, de melhorar as minhas ações, sabe? Eu ganhei, assim, a vida. Não é à toa que todos, assim, os escritores que se destacam muito têm Mercúrio retrógrado. Porque eles não estão preocupados só em escrever, eles também querem pensar na mensagem, fazer reflexão, eles revisam muito, experimentam. Aí vai pegar, sei lá, Shakespeare, pega os escritores que você conhece. Mercúrio retrógrado. O Mercúrio retrógrado, ele não é só coisa ruim. Ele também tem as partes boas, dependendo do coisa. Não é por acaso, nem nos trânsitos, e não é por acaso, nem no seu mapa natal. Então, pensar a mensagem que ele tá também te falando, né, ali, né? É importante, né? Bem isso, não ficar colocando a culpa na vida passada, né? Nada do bengalismo kármico, por favor. Nada do bengalismo kármico. Foi convencido, Gilvan? E aí? Então, médio. Ainda não? A gente vai ter que fazer outra pra te convencer? Médio. Não, tem algumas coisas que pra mim, assim, tão ok. Eu entendo, eu consigo ver aplicações práticas, que eu preciso disso, né? Marte com Mercúrio tem que ter aplicação prática, né? É o bengalismo. Né? Tem que ter aplicação prática, senão não funciona. Esse novo sonho. É o bengalismo. Não, tô esfregando na cara dele, não é bengala não, é esfregando mesmo, virginiano, bora. Mas algumas questões, por exemplo, de vida passada, pra mim como fala, é Lua e Sagitário mesmo, é zoação. Não lembro, não fiz. Agora sim, vamos parar pra pensar, né? A máxima que usa pro álcool. Isso aí é lema sagitariano, né? Bem sagitariano. Sem vontade de falar. Vamos agradecer o nosso convidado de hoje, né? Sim, muito obrigado. Eu acho que ele ia falar mais alguma coisa. Estamos todos babando aqui e vão abrir espaço mais uma vez. Richard, passa suas redes sociais, como os seus projetos no YouTube, fala rapidamente do canal. Fala o que você tá fazendo. Então, eu tô lá no Instagram, @KaiqueRichard, vai ficar aqui embaixo, né? Isso. Começando a divulgar as coisas. Eu sou bem atarefado. Desculpa aí. Mas aos poucos eu tô... Antes de Mercúrio retrógrado funcionar. Revisando as coisas. Uma revisa aí, YouTube também, canal Kaique Richard. Lá eu tô publicando uma série de vídeos bem específicos. Quem gosta desses temas mais espirituais, assim. Enquanto eu tô falando bastante de mediunidade, né? Então tô fazendo uns vídeos bem específicos para esse tema. E em breve eu vou falar bastante sobre astrologia. Tem muita coisa para falar. Para que as pessoas também conheçam essa visão, né?
kármica e essa visão não violenta, né? Da Essa astrologia. série de identidade está maravilhosa. Então não percam. E a gente, Dani, como é que é as nossas redes sociais, Dani? Rapidamente. Precisa ainda citar. Ainda não conhece? Joga Delírios no Google, Delírios Astrológicos. Não conhece? Não, agora a gente já pode falar do meu, Dani. Do programa nós novo, temos já vai novidade. sair. Sairá o Ensejos Uranófilos, que hoje descobrimos que quem é os padroeiros da astrologia são Saturno e Urano, ou seja, o nome mais apropriado possível. Não é, Gilvan? Né? Ensejos Uranófilos. E teremos umas aulas práticas sobre astrologia, como ler o mapa, aspectos e afins. Eu não posso falar muito, porque senão eu vou dar spoiler. E a única que conhece mesmo a fundo sou eu até agora. Uhul! Sou eu! E se eu falar demais, os outros ficam com ciúme. Eu não posso falar muito. Quando esse episódio sair, provavelmente já vai estar no ar, vai estar rodando. Então, convido a todos os doidos do rolê, da astrologia, que ainda não sabe calcular o próprio mapa. Vergonha, como assim? Como é? Né? Se você não entendeu nada, faça no Ensejos. Se você entendeu, não precisa ver não, tá? Tá certo. Veja também como não. Precisa assim pra dar like. Só queria dizer que o Gilvan é quem tem touro na 12. Oi? É touro? É. Touro na É 12. touro. É. Tem. É touro. Ele tem touro na 12. É uma posição que gera, às vezes, bastante ceticismo, né? Porque tem o signo mais terra de todos, no caso da espiritualidade. Ah, sim, bem isso. E é Saturno na 8, que mais que tu tem? Tem várias E coisas. tem Netuno Júpiter em na conjunção com 12. Saturno. Gilvan, vocês convencerem, eu recomendo você a passar por um astrólogo kármico pra você entender. Coincidentemente, né? Você tem um amigo aí. Não sei nem como é que ela acreditou na astrologia, mas tudo bem, estamos aqui, não é verdade? Exatamente, eu ia dizer Olha isso. Como é que ele só. veio parar na astrologia, a gente não sabe, Não né? é? Porque a pessoa cética acreditar em astrologia já é algo. A pessoa vira astrólogo. Tá até ensinando astrologia. Olha como as coisas são, não é mesmo? Coisas de retorno de Saturno. Coisas de Parece retorno que de o jogo Saturno, tá bom? virou. Que inclusive foi na 8. Então, gente, vamos ficando por aqui, nessa loucura aqui, né? Até a próxima. Até a próxima, gente. Mas, Muito gente, obrigado. tchau, Tchau, tchau. Tchau. Tudo lá no mapa, né? Todos os desafios que a gente passa, a gente vai buscar, tá lá no mapa. Né? Então, Foi isso. Tá? seria Meu muito gato injusto. miando. É meu gato. Participação especial. Tá, Ele já volta, entrou, André. já disse tudo. É ele que chora no filme, né? Qual? Que filme? Qual filme? Todos, né? Que ele fala que quando tá em casa ele chora. Ah, Mas aí não é de câncer isso? É outra coisa, né? Não? Ele tem lua em Ares. ele é de Lu em Ares. Ah, mas depois que eu descobri a minha roda da fortuna em câncer, eu não sei mais de nada. Ele já tá perdidinho já. Eu pensei que vocês tinham caído. Não, tamo aqui. Eu tô falando aham. É porque a gente não quer te cortar, a gente quer ficar quietinho. Pois é, a Vivian tava falando com a gente do mapa dracônico. Que foi por onde ela fez essa leitura do mapa do Gilvan. Ele ter sido uma bruxa. Eu sou uma bruxa. Eu fui uma bruxa amarga que queria, como fala? Que deu o golpe no poder. Entendeu? Eu subi ao poder. Gente, mas E reencarnei como viado. negócio, é? Eu tô um pouco tentando achar uma bruxa na literatura, na história. Tá tudo explicado, tu foi queimado na fogueira, se morte no acidente, meu Deus do céu. Foi o fogo da fogueira. Tá tudo certo.